Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. E esses dias eu estava meditando no texto que fala de uma viúva, que ela trouxe até a casa do Senhor tudo que ela tinha. E eu fiquei pensando a respeito disso. Na verdade, essa viúva, ela não trouxe dízimo, ela não trouxe nada, porque ela já era fiel com Deus. Só entrega tudo quem é fiel com Deus. Então, que nós possamos chegar nesse patamar. Deus quer muito mais do que o nosso dinheiro. Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa fidelidade. E Deus só está esperando alguém disposto a se entregar totalmente nas mãos de Deus. Deus continua sendo o mesmo. E Deus quer nos abençoar. Mas para isso, nós precisamos abrir o nosso entendimento, se posicionar diante de Deus, e Deus com certeza fará maravilhas na nossa casa, na nossa família. Deus fará grandes coisas, mas para isso é necessário um posicionamento. Então eu convido você nessa noite para mais essa oportunidade. Pegue nas tuas mãos aí seu dízimo, a sua oferta, e nós iremos adorar ao Senhor com aquilo que Deus já nos deu. Aleluias. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Eu estava ali, pronto a subir, quando o Senhor colocou uma palavra interessante no meu coração, a respeito do apóstolo Paulo, sobre o naufrágio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava num navio, e o Senhor Jesus disse a ele: o navio vai naufragar, vai acontecer sim, porém, você vai ter que chegar até César. Porém, vai se cumprir o propósito que eu tenho na sua vida. Apesar dos percalços, apesar de qualquer situação que você esteja passando no dia chamado hoje, o propósito que Deus tem na sua vida vai se cumprir. O naufrágio pode até haver, o seu navio pode até afundar, porém, você estará vivo. E o que Deus tem na sua vida vai se cumprir. É isso que diz esse louvor. Aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Quero chamar o Eduardo com a irmã Lisandra aqui para a gente estar orando, e depois, logo após, o pastor Marcos já vai estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Como eu fiquei alguns dias sem microfone, irmãos, eu tenho que tomar um cuidado, porque é tão bom esse negócio aqui, é maravilhoso, né? Irmão Eduardo está completando mais um ano de bênção, né? Mais um ano de casado. É hoje, Edu? É hoje, hein? É bênção, hein? Então nós vamos orar e agradecer a Deus pela vida desse casal que tem nos abençoado aqui. Estenda suas mãos, vamos orar.
Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pelo teu grande amor, pela tua fidelidade para com este casal, ó Pai. E pedimos ao Senhor que continue a abençoar de uma forma especial a vida do Eduardo, a vida da Elisandra. Ó Deus, que este ano seja um ano abençoado, ó Deus, que por onde eles andarem, por onde eles forem, eles possam sentir-se amparados e cobertos pelo teu amor, ó Pai. Guarda, Senhor Deus, os teus filhos de toda maldade, de toda cilada, guarda esse casamento, ó Deus, e os fortalece cada vez mais na tua presença, Senhor. Que haja alegria, Pai, nesta união, que haja, Senhor Deus, verdadeiramente uma unidade, ó Pai. Abençoa, Senhor, de maneira que eles possam testemunhar, ó Deus, do teu amor para com eles, testemunhar da tua graça, Pai. Sê com eles, ó Deus. Nós nos alegramos, Pai, por essa data tão especial e pedimos a tua bênção sobre este casamento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. As crianças, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por cada um destes pequenos que nesta noite o Senhor confiou a esta igreja, Pai. Pedimos ao Senhor que abençoe, que alegre o coração deles, ó Pai, que lhes dê, ó Deus, conhecimento de quem Tu és. Abençoa os professores e os fortalece, ó Pai, que seja uma aula abençoada, Senhor, e que a Tua presença seja real e eles possam senti-la e ouvir a Tua voz nitidamente. Pedimos isso, ó Deus, com muita alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Pastor Marcos. Lembrando os irmãos que dia 15 nós estaremos indo lá para o Vale, né? Eu já tomei até injeção, irmãos. Eita, coisa boa. Febre amarela, né? É benção, não dói nada, viu, irmãos? Não dói nada. Pode ir lá tomar, é benção. Nós estaremos indo, o Magno com a Fabiola, daqui uns dias já vai estar indo lá para o Vale também, né? Então, depois vai ficar um pouco mais difícil comunicar com eles, a não ser que você queira ir lá. Então aproveite, convide eles para tomar café na sua casa, abençoa a vida deles, né? Estreite o relacionamento, pois eles estão indo já no dia 15 e passa muito rápido, tá? Lembrando os irmãos também que nós fizemos um propósito de alimento. Então eu gostaria de reiterar para que você não esqueça e que você possa trazer, então, até o culto de ceia, que é no próximo domingo. Ore a Deus para que Deus coloque algo no seu coração e traga alguma coisa direcionada, alguma coisa assim, que Deus falou com você, para que a gente possa encaminhar lá para o Vale, e eu sei que algo muito especial irá acontecer nas nossas vidas. Já esteja orando por esse casal, tá? Esteja orando, pedindo a Deus que os abençoe. Ainda hoje eu estive com a Fabiola e com o Magno, mais com a Fabiola do que com o Magno, né? Porque eu fiquei mais tempo conversando com ela. Mas eu disse que o melhor lugar para estar é aonde Deus nos quer. E quando a nuvem se move, a gente tem que andar, irmãos. Sair debaixo da nuvem é um problema, mas ficar quando a nuvem andou também é um problema. Eu até falei certo, problema. Então, estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. E eles estão indo, depois de muito tempo, né, já há alguns anos, eles receberam, e eu estava presente no culto, uma palavra de Deus que eles iriam para o vale. Mas eles ficaram porque a nuvem não havia se mexido. Mas agora a nuvem encaminhou para o vale. E eles estão indo debaixo da direção de Deus. Então, com certeza, será uma bênção. Mas estreite os relacionamentos, estreite. Converse com eles, leve para tomar café na sua casa, jantar, tudo o que você quiser. Mas faça isso, abençoa, porque é uma semente que você está plantando e Deus com certeza irá abençoar a sua vida. Amém? E se quiser convidar eu para ir junto também, pode convidar que eu vou jantar na sua casa. Aleluia. Graça e paz, irmãos, amém? Está convidado para ir lá em casa tomar café. Rapaz, almoçar e jantar, já fica lá uns dias lá. Que era pertinho, Campinas. Tudo bem, igreja? Amém? Saudade de vocês, irmãos. Sabe que toda vez eu venho aqui, eu gosto de reforçar. Eu tenho um amigo, e esse amigo é o pastor Donizete. E é uma bênção, como pastor e amigo, a gente sempre tem esse vínculo, chorando, rindo, conversando,
porque precisamos de amigos, amém? E eu agradeço a Deus por a oportunidade. A pastora Gisele não pôde vir, que ela está dando aula agora, e o horário dela é até 7h30 no CNA. Ela está dando aula de inglês, e ela não pôde estar participando. Ela manda um abraço, amém? As crianças estão sendo uma bênção, está lá, graças a Deus, cheio de saúde. Micael, o mais caçula, tá daquele jeito. Deus é bom demais, entendeu? Fogo puro, menino. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 17, e versículo de número 16. Temos uma questão de que muitas coisas acontecem na nossa geração, e às vezes a gente pergunta, o que está acontecendo com essa geração? Eu gostaria que você lesse comigo o texto de Atos, capítulo 17, o versículo 16, amém, ao 28. Eu gosto sempre de ler todos os versículos, eu não perco a oportunidade de ler a Bíblia, porque são duas coisas que o crente tem de aprender, que orar não é atividade, orar não é culto, orar é a respiração da igreja. Então, o crente que não ora está morto, amém? E a Bíblia não é também atividade, a Bíblia é alimento para a alma, alimento para o espírito. Se você não leu a Bíblia toda ainda, questione a sua vida cristã. Se você não começou a ler ainda esse ano, questione novamente se você realmente é cristão, porque o cristão tem um livro, ele chama Bíblia Sagrada, e que você possa estar lendo e orando, amém? Atos capítulo 17, versículo 16. Enquanto eu, Paulo, esperava por eles em Atenas, Paulo ficou atentamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus, estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estranhos. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Versículo 19, então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus, da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens os buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Amém? Esse texto é um dos textos maravilhosos da Bíblia e cada palavra, cada detalhe chama a atenção. Paulo ele está num lugar, num ambiente e ele percebe algo que o seu espírito fica comovido, ou seja, profundamente indignado.
E aquela indignação causada em Paulo é uma indignação por causa de ídolos. Ídolos que estavam presentes em toda aquela sociedade, em toda aquela comunidade. Ídolos, se você for olhar para a Bíblia, é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. Então, ídolo não é somente aquela imagem que está lá em Aparecida do Norte. Ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. O tempo que muitas vezes a gente dedica não a Deus, pode ser que a gente esteja dedicando tempo a um ídolo. O dinheiro, ele é um ídolo, até mesmo chamado por mamon, ou seja, riquezas, coisas atrativas. O consumo pode ser um ídolo. A esposa pode ser um ídolo. O marido pode ser um ídolo, a família pode ser um ídolo, o carro, todas as demais coisas que tomam o lugar de Deus é um ídolo. E Paulo, ele se sente indignado profundamente porque ele está num lugar onde há ídolo, onde há algo que toma o lugar de Deus. A gente deve pensar como Paulo, como um homem cristão, de que os ídolos têm de trazer indignação a nós. Os meus ídolos têm de trazer indignação a mim. Eu tenho de ser profundamente mexido, comovido por o ídolo. Se eu tenho alguma coisa que está tomando o lugar de Deus, em mim tem que trazer uma comoção, senão alguma coisa está errada comigo. Se eu tenho um ídolo que está tirando Deus do lugar dele, alguma coisa está errada. Se eu tomo as decisões, é porque alguma coisa está levando eu a tomar as decisões e não Deus, então quer dizer que aquela coisa é o ídolo. Se o meu dinheiro eu invisto em algum lugar sem saber que aquele lugar é dedicado por Deus e decidido por Deus, provavelmente o meu dinheiro está levando eu a adorar um ídolo, ou o dinheiro é o ídolo. Por isso eu devo prestar atenção se eu tenho ídolos. Por isso eu devo prestar atenção o que está tomando o lugar de Deus na minha vida, e se isso está tomando o lugar de Deus na minha vida, isso tem que trazer uma comoção profunda em mim, e eu tenho que ficar indignado com aquilo. Eu tenho que dizer, isso está tomando o lugar de Deus na minha vida. Eu devo observar porque, por exemplo, falando de mim, eu amo assistir televisão, eu amo assistir um filme, se deixar eu assisto um atrás do outro, se deixar eu assisto uma série atrás do outro. Um dia eu tive de parar e ficar indignado e dizer, isso está tomando o lugar de Deus. Eu não oro dessa maneira, eu não leio a Bíblia dessa maneira, por que eu vou ficar preso a isso? Porque isso se tornou um ídolo na minha vida. Vivemos numa geração Netflix hoje. Por 20 e poucos reais você paga, você assiste quantos filmes você quiser, quantas horas você quiser. E muitas vezes muitos estão ali assistindo filmes, séries, um atrás do outro, e aquilo se torna um ídolo e não consegue vir para a igreja, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue fazer nada para o seu Deus. Ou seja, ídolos. Eu devo olhar. Talvez você não tenha, como eu, uma televisão que muitas vezes te atrai como um ídolo, talvez seja alguma outra situação. Você deve prestar atenção nisso, porque ídolos devem a um cristão trazer profunda indignação. Os seus ídolos devem trazer uma profunda indignação. Talvez a maneira que você trabalha e você olha para o seu dinheiro toma direção na sua vida. Eu compro o que eu quero, eu faço o que eu quero, porque eu trabalhei. E o dinheiro te leva a gastar o dinheiro, e quando você vê, você não consegue ofertar para missões, não consegue dizimar, não consegue fazer nada, e de repente falar, esse mês não deu. Você simplesmente ignora a palavra de Deus, ignora o chamado de Deus a cooperar financeiramente, e quando você vê o dinheiro, ele domina você, para o mais novo celular, para os passeios, para as comidas, para as etc de coisas, e quando você vê, você não consegue cooperar financeiramente, ou seja, o dinheiro, ele domina você é escravo dele. É um ídolo. Talvez a família, talvez a esposa, talvez o esposo, ele consegue dominar você ou dominar você. Ele diz, hoje tem uma festa, você não vai ao culto. E você segue porque é o seu ídolo. A gente tem de entender, porque se isso não trouxer comoção a nós, as coisas vão se tornando ídolos na nossa vida e vai tirando a presença de Deus, porque ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. E Paulo se sentiu incomodado com aquilo. Paulo se sentiu incomodado, Paulo se sentiu no versículo 16, enquanto ele esperava, ficou profundamente indignado. Ídolos dos outros. Quantos de nós vivemos numa nação católica, uma nação que adora ídolos, uma nação que tem uma imagem e vai passando os dias de santo e nada acontece com a gente aproveita os dias de santo como dia de feriado e a gente passa batido e não lembra que é um ídolo. A gente não lembra que aquilo é uma adoração. A gente não lembra que é um ídolo que toma o lugar de Deus. Nada acontece com a gente.
Quantos de nós passamos nos bares e as pessoas estão adorando os seus ídolos, que são os seus vícios, e nada acontece com a gente? E Paulo não tem isso na vida dele. Ele fica indignado com os ídolos. Paulo tem uma indignação. Quantos de nós que vê numa quinta-feira ou numa quarta-feira à noite, vendo os estádios lotarem com 40 mil pessoas e nada acontece com a gente, e muitas vezes a gente também está lá torcendo, ou a gente larga de vir à igreja para fazer a mesma coisa que aquelas pessoas. Não te causa uma indignação? Não te causa uma indignação na Europa, que está sem Deus, lotarem estádios com mais de 100 mil pessoas, porque lá está o ídolo deles? Isso tem que trazer uma indignação em nós, meus irmãos. A gente tem de começar a olhar, e os ídolos têm de trazer indignação em nós. Desde uma imagem até o futebol, desde uma imagem até preso a uma televisão, desde uma imagem até os vícios, qualquer coisa que seja ídolo, tem que trazer indignação ao cristão, porque toma o lugar do seu Deus. E Paulo estava indignado. Paulo, ele estava naquele lugar e aquilo trouxe uma indignação na vida dele. Paulo não se comoveu em ficar quieto. E Paulo decidiu então dizer quem é o verdadeiro Deus. Ele começou a dizer para aquelas pessoas, ou seja, ele teve um sentimento que fez ele agir. Ele teve um sentimento que fez ele a proclamar a palavra. Ele teve um sentimento de apresentar a Deus. Você já teve esse sentimento depois da indignação? Muitas vezes acontece que a igreja não está indignada com os ídolos, a igreja não está profundamente incomodada com os dias que milhares de pessoas estão se arrastando atrás dessas imagens de estátuas ou através dos seus ídolos, e a igreja não está indignada. Então, se a igreja não está indignada, não há uma apresentação do Evangelho. Não há uma apresentação do Deus verdadeiro, porque não há uma indignação. Mas quando há uma profunda indignação, como houve com Paulo, Paulo começa a apresentar o Deus. Ele começa a apresentar, vocês estão procurando um Deus vazio. Ele começa a apresentar porque leva ele a agir. E a Bíblia diz que aqui havia dois grupos de pessoas, filósofos, epicureus, ou seja, Epicuro, ele ensinava que o maior bem na vida é a felicidade. E entendia, no versículo 17, Epicuro, ele entendia que como a libertação do sofrimento, do medo, a pessoa precisava aceitar a felicidade. Ela deveria procurar a felicidade ao alvo maior. Você já pensou nisso? Você já pensou que a mesma geração de hoje é a mesma geração de Paulo? Não muda nada. As pessoas estão atrás o importante é ser feliz. Se o casamento não está dando bem, vamos divorciar, porque o importante é ser feliz. Se eu sou homem e quero virar mulher, o importante é eu ser feliz. Se eu sou mulher e eu quero virar homem, o importante é eu ser feliz. Você já pensou nisso? Não é isso que a mídia nos apresenta? Não é isso que a mídia nos ensina? Não é isso que a mídia está dizendo? Não é isso que o mundo está dizendo? Não é isso que as redes sociais estão dizendo? As pessoas tirando fotos e fotos e fotos, porque o importante é demonstrar que é feliz. Uma geração igual à geração de Paulo. E tinha esse grupo ali que o importante é ser feliz. Não importa o que vai acontecer. Recentemente existe um grupo no Facebook, um grupo de página de internet e tudo, que não querem ter filhos. Porque eles disseram que o importante é ser feliz e filho não traz felicidade. Filho traz problema, traz você dedicação. E o importante é ser feliz e usufruir da vida, dos prazeres, e filho vai te trazer problema. Você imagina o ponto que é de negar a própria continuidade da humanidade. Havia outro grupo que eram os estoicos. Versículo 17 diz que havia outro grupo que eram os estoicos, e o ensinador dele é Zenão. Zenão ele ensinou que o mais alto objetivo do ser humano é viver de acordo com a sua razão, é praticar a virtude, ou seja, a autossatisfação. Ou seja, tudo tem de ser usado aqui. Você tem de usar a razão para tudo. Não é isso que os cientistas tentam fazer? Negam a Deus porque não conseguem provar as coisas que Deus diz na palavra? Não é isso que tudo agora tem de ser calculado militarmente pela psicologia, pela medicina? Se não houver isso, não existe. Não é isso que o ateísmo tem avançado nas escolas, nas faculdades, avançado dizendo que a razão é a razão? E Deus não deixa para nós, porque nós não temos condições racional de entender Deus. Nós não temos condições racional de saber
como Deus trabalha, porque Ele é Deus, nós somos a criatura. Mas aí esse grupo de pessoas dizem que é a razão que funciona. E isso traz a autossatisfação, ou seja, você pratica as virtudes, pratica as coisas boas e está tudo bem. Ou seja, se você fizer uma ONG, está tudo bem, você não precisa se preocupar se você é viciado ou não. Você não precisa se preocupar se você é um mentiroso ou não, mas se você fizer alguma coisa boa, está tudo bem. E essa mesma geração que estava presente, mas para Paulo, era uma geração que não conhecia Deus. E é uma geração que não conhecia quem era Deus, não conhecia o verdadeiro Deus. Paulo olha para eles e no versículo de 22, 23 e 24 mostra para eles. E diz, vejo que vocês são religiosos. Ou seja, hoje o que se mais tem é religião. Hoje a globalização da internet e da televisão mostra com os maiores prazeres a religião lá na China, a religião lá no Iraque. O Brasil abre portas para o islamismo de uma maneira que agora há até investimento do governo público de quase 8 milhões para mostrar mais uma religião, como se o Brasil precisasse de mais religiões. E aqui Paulo diz, eu sei que vocês são religiosos, porque religião é um ídolo também. Quero dizer para você que até mesmo pessoas de igrejas estão adorando mais um ídolo do que o próprio Deus. Se dizem evangélicos, mas nem conhecem quem é Deus. E Paulo diz, eu estou aqui para apresentar a Deus. A minha pergunta é, você conhece quem é Deus? Você sabe quem é o Deus que você serve? Se alguém hoje sentar com você quando você sair daquela porta e dizer, vão ali que eu vou pagar um café, mas fala de tudo de Deus para mim, você teria bagagem o suficiente, conhecimento o suficiente, apesar de ter o livro que é permitido, graças a Martim Lutero, que trouxe para todos nós, vai fazer 500 anos, para todo crente ter um livro desse na Bíblia para conhecer Deus, você teria condições de dizer, ou você diria, eu vou chamar o pastor, professor de teologia, eu vou chamar sei lá quem, o missionário, ou seja lá, eu vou chamar alguém porque eu não sei disso. Paulo está dizendo, vocês são religiosos, mas deixa eu te apresentar Deus, porque Deus está acima da religião. Deus não é uma religião, Deus é Deus. E Paulo ele começa a apresentar o Deus desconhecido. Quero perguntar para você, esse Deus é desconhecido para você? Ou você conhece verdadeiramente quem é Deus? Você conhece verdadeiramente quem é Jesus? Você leu os evangelhos, você já prestou atenção em cada palavra que Jesus disse? Porque sendo Deus, Ele trouxe uma ordenança, um mandamento, você entendeu tudo, você está seguindo estritamente na linha certinha, sem olhar para trás, para a esquerda, sem pensar duas vezes. Você tem Deus na sua vida, você conhece Ele. Deus é mais do que música, meus irmãos. Deus é mais do que louvor. Deus é mais do que vir à igreja. Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais. E Paulo diz, vocês são religiosos. E Paulo começa a apresentar o Deus desconhecido para aquelas pessoas, mas para Paulo Deus era conhecido. O versículo 24 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é Senhor dos céus e da terra. Para Paulo era um Deus conhecido. E Paulo continua, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Isso aqui é uma coisa que nós devemos entender. As paredes ela é boa para segurar nós em comunhão, mas Deus não habita nessas paredes. Eu não discordo de haver lugar para ter comunhão. O que eu discordo é fazer deste lugar um lugar único da presença de Deus, porque Deus não habita aqui. E Paulo continua dizendo, ele diz assim, ele não é servido por mão de homens como se necessitasse de algo. Paulo continua dizendo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ou seja, Paulo está dizendo, esse é o Deus que vocês não conhecem e que eu conheço. E Paulo continua dizendo, de um só fez ele todos os povos para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, ou seja, ele é o Deus. Você consegue dizer para as pessoas, você tem um interesse por esse Deus, você tem uma vontade de conhecer esse Deus, diariamente você tem um contato com esse Deus. Como que é a sua comunhão com esse Deus? Como que é a sua leitura do livro que ele deixou para você conhecer? Só na igreja não é o suficiente ele se tornar desconhecido para você. Só nas músicas não é o suficiente. Só o que o pastor prega ou alguém prega no YouTube não será o suficiente. Só as mensagens de Facebook, Deus abençoe a sua semana, não será o suficiente. Deus é muito mais profundo que isso.
E há uma profundidade porque ele diz em Jeremias: busca-me e você vai me encontrar. Esse é o problema com Deus. Ele diz: se você quer me conhecer, vem me buscar que você vai me conhecer. Porque a palavra buscar é buscar conhecimento, buscar quem Ele é, buscar tudo que Ele tem para te dar. Quem é Deus? E aí Paulo conhece Deus. E eu quero perguntar para você: você conhece Deus? Você sabe quem é esse Deus? Como Ele trabalha, como Ele funciona, a maneira que Ele age? Tem um hino do Decino Massal, eu acho que esse é o nome dele, ele disse: se está tudo bem, Ele é Deus, se não está tudo bem, Ele também é Deus. Você conhece esse Deus assim? A gente tem de saber quem é Deus. Ele é Deus das covas de leões, Ele é Deus de atravessar o mar vermelho, Ele é Deus do Filho que foi crucificado na cruz, que ninguém vai entender. Ele é Deus. Você conhece Deus? Você tem uma experiência com esse Deus diariamente? Porque o mundo pode questionar você. O mundo está dizendo: eu só quero ser feliz. E você vai dizer: não é o suficiente, porque eu tenho Deus. Ele, quem é Deus? O mundo vai dizer assim: se você não provar quem é Deus, eu não vou acreditar nisso. E você diz: eu posso provar quem é Deus para você. Você tem coragem e capacidade de ter uma comunhão tão grande que você pode dizer: eu posso provar para você quem é Deus. Você consegue? Porque é isso que Paulo está dizendo: eu posso para vocês mostrar que a felicidade que vocês têm não é suficiente porque vocês não têm Deus. E eu posso mostrar para vocês quem é Deus. Na razão, no diálogo, eu posso dizer para você quem é Deus. Isso é interessante, meus irmãos. Porque vivemos numa geração que infelizmente é uma geração, abre aspas, analfabetos bíblicos, fecha aspas. Em que pessoas só sabem onde está o Salmo 23, 91 e alguns textos da Bíblia, não sabem mais nada de Deus. Não sabe quem é Deus, quem é Jeová Jiré, Jeová Rafá, não sabe quem é Jesus Cristo. Muitas vezes até dizem que todas as religiões levam para o céu, é melhor respeitar as religiões. Logicamente eu respeito para não chutar uma santa ou fazer de certas situações, mas Jesus está acima de tudo. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a pessoa diz: todas as religiões levam a Deus, sendo que Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou um dos caminhos. Será que a gente conhece Deus o suficiente para dizer isso para as pessoas? Será que a gente conhece o suficiente para defender, não estou dizendo defender Deus, mas defender o que você acredita, os princípios que estão intrínsecos em você? Estamos entrando numa sociedade que estão dizendo etc, etc de coisas. O Fantástico passa uma série de 5, 6 vezes na semana, durante toda a semana, uma reportagem linda, maravilhosa, dizendo que a pessoa no pensamento ela é homem, mas o seu sexo diz outra coisa, e aí as pessoas olham para aquilo, e aí você como cristão, que resposta você vai dar? Pedro disse: esteja preparado para dar uma resposta para esse povo. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, no capítulo 3, esteja preparado. Você está preparado para dizer quem é Deus? Infelizmente há uma sociedade evangélica hoje analfabeta bíblica, mas a gente precisa de aprofundamento. Aprofundamento não é curso de teologia, aprofundamento não é culto de ensino, aprofundamento é o crente pegar a sua Bíblia e ler todo dia ela, e depois fechar ela e dizer: agora, Senhor, estou aqui para falar com o Senhor, porque eu acredito. Eu acredito em Deus Pai, eu acredito em Deus Filho, eu acredito em Deus Espírito Santo. Eu acredito na morte, eu acredito no nascimento virginal, na morte e na ressurreição. Eu acredito nisso e isso não vai mudar. É isso que é conhecimento. E Paulo, ele termina dizendo sobre tudo isso. Ele termina no versículo 28 dizendo, ele usa uma poesia da época. Paulo, ele usava algumas ferramentas, algumas frases que muitas vezes eram usadas naquela época, o que comprova que muitas das coisas da Bíblia estavam na época do povo, na cultura do povo. E Paulo usa uma linguagem e ele diz: pois nele, ele está dizendo nele, ele está dizendo não neles, ele está dizendo o Deus desconhecido, ele está dizendo naquele Deus desconhecido, ele está dizendo o único, nele, quer dizer nele, ninguém mais. E ele diz nele, Jesus, nele, em Deus, no Deus desconhecido. E ele diz: pois nele vivemos. Paulo usa uma frase forte daquela época, uma poesia forte.
pois nele vivemos. Ou seja, separado dele, nossa vida se decomporia e se extinguiria como uma chama que de repente foi privada de um elemento de sustentação. Não há vida sem Jesus. Não há vida sem Deus. É como se fosse comer, beber e morrer, que é outra frase que Paulo diz. Comer, beber e morrer, não há mais nada, sentido de vida. Não há mais isso que temos. É como se o ser humano fosse um zumbi, um cadáver andando, e o próximo passo era a morte e acabou a existência. E Paulo diz, não, nele temos vida. E Paulo não tira isso da cabeça, porque Jesus disse, eu sou a vida e a ressurreição. Jesus disse, eu sou o caminho e a vida. Nele temos vida, nele temos alegria de viver, nele temos alegria de ter essa existência de vida. Nele nós olhamos para a sociedade e dizemos, há um motivo para viver. Numa sociedade em que hoje ataca os adolescentes da baleia azul de suicídio, nele nós temos a vida. Ou seja, não precisa do suicídio porque temos vida. Separado dele nossa vida se decomporia, ou seja, não há vida fora de Jesus. O que há fora de Jesus? As festas acabarão, os carnavais acabarão, as drogas matarão. O que há longe de Deus, longe de Jesus? E aí Paulo continua, porque nele vivemos e nele movemos. Separado dele nós somos apenas inertes. Ou seja, separado dele nós somos sem movimento e desamparados, mas nem mesmo esse movimento que sustenta a vida das plantas será possível para nós. Sem ele não nos movemos, nem mesmo o movimento que as plantas têm de crescer e morrer seria o suficiente para o ser humano sem Deus, porque nele temos propósito. Neles podemos caminhar, neles podemos ter profissão, neles podemos trabalhar, plantar, colher, comer, porque nele podemos estudar, porque nos movemos, porque ele traz propósito para a nossa vida, ele traz sentido para a vida, ele traz realidade para nós, nele podemos fazer as coisas e nos movemos, porque nele tem movimento, porque nele movemos. E Paulo continua dizendo, pois nele vivemos, nele movemos e nele existimos. Nele existimos. Separado dele, meus irmãos, não somente deixaremos de ser o que somos, mas deixaremos de existir. Muita gente está assistindo uma série de filmes, vampiros, zumbis, Walking Dead, que é o zumbis, e várias séries que mostram isso. Agora entra um monte de série de suicídio. Por quê? Porque não há sentido em existir. Ser humano é comparado a esses zumbis, porque não há sentido para existir. O ser humano não tem sentido para existir. A parte de Deus não há motivo para existir, porque Deus criou nós para Ele, em comunhão com Ele, em relacionamento com Ele. Sem Ele não há motivo para existir. Sem Ele não há motivo para levantar amanhã. Sem Ele não há motivo para tomar café, para almoçar, jantar. Sem Ele não há motivo para ir passear com a família na praia, seja onde for. Sem Ele não há motivo de ir trabalhar. Sem Ele não há motivo de nada, porque nele existimos. A existência nossa depende dele. E Paulo está dizendo, vocês estão entendendo isso? Paulo está dizendo isto. É apenas a mão de Deus que interpõe entre nós e a aniquilação. Ou seja, porque o número de suicídios agora arrasta para o lado dos adolescentes. Por quê? Porque arrasta para o lado dos adolescentes? Porque falta Deus. O Deus desconhecido. O Deus que traz a realidade de viver. O Deus que traz a realidade de mover. O Deus que traz a realidade de existir. E o que eu e você vamos fazer? O que eu e você vamos fazer para essa geração? Uma geração sem esperança, uma geração que lota estádio, mas vai para sua casa e não tem mais o que fazer porque acabou o futebol. Uma geração que assiste todo tipo de série e quando acaba fica na esperança de chegar mais algo que vai substituir aquela existência, aquilo vazio que está dentro deles. Uma geração que está vazia, caminhando, e a Bíblia, não a Bíblia, mas Colbart, ele diz que dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus, e as pessoas estão atrás desse preenchimento, as pessoas estão atrás desse preenchimento e não estão encontrando.
E Paulo disse: eu estou aqui para apresentar para vocês o preenchimento. E Jesus disse: igreja, vocês devem fazer esse papel. A igreja deve dizer para o mundo: o vazio que vocês procuram não está nos ídolos. O vazio que vocês tentam preencher, vocês não conseguirão com a religião. Vocês não conseguirão com os ídolos. Vocês não conseguirão com eu só quero ser feliz. O importante é ser feliz. Vocês não conseguirão com a sua razão. Vocês encontrarão em Deus. Porque nele vocês encontrarão vida, movimento e existência. E é papel da igreja indignar-se com os ídolos. É papel da igreja indignar com essa geração. É papel da igreja olhar e parar de piadas que muitas vezes acontecem com muita gente, até mesmo crente, fazendo piadas de baleia azul, de uma coisa tão séria, do vazio tão sério dentro de adolescentes que se matam, e pessoas pondo piadinha de baleia azul, e eu fico olhando, eu fico assim: Deus, o que é isso? Por quê? Porque não se incomodam. Não se incomoda se um adolescente está vazio e está se matando. Não se incomoda se uma geração está morrendo. Não se incomoda se uma geração está capacitada a se matar, porque não existe nada para ela mais a não ser deixar de existir. Não se incomodam. E aí fica brincando. Dá uma enxada para esses adolescentes que estão jogando esse joguinho. Eu fico olhando assim: como assim? Você não está vendo a dor no coração dele? Você não está vendo o vazio? E você tem Deus para preencher esse vazio. Dá você Deus para essa geração de adolescentes, e quero ver se eles vão jogar esses jogos. Dá para você Deus para essa geração, eu quero ver se elas vão suicidar. Dá para essa geração, eu quero ver se a violência vai fazer sentido na vida deles. Dá para essa geração Deus, e queremos ver se eles procurarão outros ídolos. Precisamos apresentar Deus para essa geração. Toda geração precisa de Deus, e a nossa geração precisa de Deus também. A nossa geração, como Paulo, precisou de conhecer o Deus desconhecido. O Deus que faz nós vivermos, o Deus que faz nós movermos, o Deus que faz nós existirmos. E tudo depende da igreja. Tudo depende de você conhecer Deus. Amém? Amém. Quem é Deus para você? Fique em pé. Quem é Deus para você? Quem tem tomado lugar na sua vida? Quem tem levado você a estar preso a alguma coisa? Jesus disse em Lucas capítulo de número 14, se alguém ama a mãe, pai, irmão, irmã, esposa, e a si mesmo acima de mim, não é digno de ser meu discípulo. Uau! Jesus quis chocar as pessoas. Quem você ama acima de Deus? E aí eu digo, se você ama alguém acima de Deus, você tem um ídolo. E você precisa ficar indignado com esse ídolo. Quem é que tem tomado conta do seu tempo? É a televisão? É as séries? É filmes? Se alguma coisa tem tomado conta do seu tempo, é o Facebook, horas em horas, o Zap, seu celular, o Instagram, as redes sociais. Se é isso que tem tomado o seu tempo, você tem um ídolo, você tem que ficar indignado com ele. Para onde está financeiramente o seu dinheiro indo? Se o seu dinheiro não está indo para os propósitos de Deus, você tem um ídolo, você tem que ficar indignado com ele. Fique indignado com os ídolos que estão aí fora. Estádios lotando 50 mil, 60 mil pessoas, gastando 2 milhões, 3 milhões em jogadores que não sabem se vai ganhar ou perder. Se o próximo campeonato eles vão estar presentes ou não, e eles não se importam, meus irmãos. Eles simplesmente estão vazios. Eles vão lá para ver qualquer joguinho de segunda divisão e gastam o seu dinheiro e lotam o estádio. Pessoas estão atrás de procissões e procissões de ídolos. Sinta indignado pelos ídolos da sua geração. Tome uma decisão. Pessoas se matando, pessoas se drogando, pessoas tornando a violência algo comum porque estão procurando algo. Sinta indignado e diga: aqui está um Deus que pode mudar tudo isso. O Deus de esperança, o Deus em que você pode viver, o Deus em que você pode existir, o Deus que pode fazer você mover, o Deus que traz sentido a tudo isso, o nosso Deus. Feche os olhos. Deus, tira de nós, Senhor, e traz, Espírito Santo, um incômodo muito grande daquilo que tem se tornado ídolos em nossa vida. Tira-nos, Senhor. Até mesmo o trabalho, Senhor, que muitas vezes dedicamos tanto, pode ser um ídolo, Senhor.
Senhor, todas as situações que vai tomar o lugar de Deus em nossa vida, Pai. Que vai fazer com que nós deixemos de ser discípulo, Pai. Como Jesus disse, Senhor, que nós estejamos amando acima dEle. Senhor, ainda que seja a nossa própria vida, estejamos amando acima de Jesus, Pai. Tira de nós, Pai, faça de nós, ó Espírito Santo, discípulos verdadeiros. Faça de nós homens e mulheres que sejam como Paulo, que do perseguidor tornou-se perseguido, entregou a sua vida, Senhor. E traga indignação a nós, Senhor, pelos ídolos, ó Pai. Não deixe nós, Senhor, brincar, Senhor, com a dor, Senhor, de jovens e adolescentes, como tem acontecido nas redes sociais, Pai. Que possamos olhar para o vazio dessa geração, Senhor, e nos incomodarmos, ó Pai, pelos ídolos que ela tem. Pelo lema, Senhor, eu só quero ser feliz, a felicidade importa, e mostrarmos que eles estão vazios, Senhor. E trazermos, ó Pai, o Deus desconhecido para essa geração. Apresentarmos para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, para os velhos, para todos que estão aí fora, Senhor, precisando conhecer o Deus que faz existir, o Deus que faz viver, o Deus que faz mover, Senhor. Aviva a tua igreja, Pai, porque ela precisa de um avivamento, Pai, para que essa geração conheça Tu, Senhor, conheça o Deus que traz à existência do ser humano a melhor coisa, Senhor, a melhor alegria, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, para sermos, Pai, Senhor, pessoas cheias do Teu Espírito, Pai, que mova, Pai, a mostrar para essa geração quem o Senhor é Deus, quem o Senhor é, Pai, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Obrigado, pastor Marcos. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, Pai. Mais uma vez te damos graças, te louvamos e te agradecemos por essa noite e por tudo aquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa palavra, que essa palavra possa ficar guardada no nosso coração. E quando, ó Deus, passarmos por determinados lugares, ó Deus, ali nós possamos ser, ó Deus, direcionados pelo poder do Teu Santo Espírito e se indignar, Senhor, e ali, ó Deus, Te apresentar como o único Deus que pode todas as coisas. Nos usa, Senhor, nós nos colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos para que isso aconteça em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve em segurança, que o Senhor nos dê uma noite de descanso na Tua presença, que o dia de amanhã seja um dia, ó Deus, já preparado pelo Senhor e que nós possamos, ó Deus, ó Pai, vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem guardado e tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, programado para as nossas vidas. Nos abençoa em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venha sobre nós, Igreja do Senhor, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Vá em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.